Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Marçal Filho questiona os reajustes de tarifa de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. E essa questão da energia elétrica vem se arrastando aí desde o final do ano passado, quando as pessoas foram surpreendidas com altas contas, que também acabaram vindo no início deste ano, e o reajuste no mês de abril, que é o mês que é utilizado para o reajuste das contas de energia de todo o país. É exatamente quando a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autoriza que as concessionárias possam colocar os seus reajustes. E, infelizmente, nós já trouxemos dados aqui importantes, que o nosso estado recebeu o maior aumento dentre todos. O estado do Mato Grosso, vizinho Mato Grosso, teve um ajuste menor que o nosso, nós tivemos mais de 14% de aumento, o nosso vizinho estado teve 13%, São Paulo praticamente teve a metade do reajuste que nós tivemos, o estado do Ceará, que teve um aumento significativo, esperneou, e a ANEEL acabou diminuindo esses valores, fazendo a revisão esta que deveria ser feita também aqui no Mato Grosso do Sul. Por isso nós estamos sempre apelando aos nossos parlamentares federais, os 8 deputados federais e os 3 senadores, porque eles é que podem, eles é que estão lá para nos representar e eles que têm as prerrogativas para ir a fundo nessa questão. Eu já fui deputado federal por 4 mandatos no Congresso Nacional e sei muito bem que o governo federal, que é quem controla as agências reguladoras, depende dos votos dos parlamentares federais. E nós temos que fazer barganha, sim. Nós temos que trocar o nosso voto para melhorar as condições da população, e não aquela barganha de trocar voto para resolver problemas pessoais de cada político, de cada deputado, de cada senador. Tem que votar aquelas matérias que interessam à população e, no momento certo, fazer uma troca daquilo que é benéfico à população em troca das posições que todos os parlamentares devem tomar, seja no legislativo municipal, estadual, federal. Então, é isso que a gente vem cobrando, que haja cada vez mais essa união em torno dos parlamentares do Mato Grosso do Sul, para que nós não tenhamos que ouvir um senador lá do estado de Goiás dizer que os sul-mato-grossenses estão sofrendo com as altas contas de energia. Ele tem toda a razão, mas nós deveríamos ouvir isso dos nossos parlamentares federais. E aqui não vai nenhuma crítica aos nossos parlamentares federais, porque muitos deles estão fazendo o que podem. Eu só acho que poderiam fazer mais. Me concede uma parte? Acho, inclusive, que todos deveriam fazer isso. Todos deveriam fazer isso juntos. Acho que devemos ter uma atitude mais firme em relação à Energisa. E vou dizer alguns dados aqui em relação a isso, da Energisa. Bom, vou dizer aqui que, primeiramente, a ANEEL autorizou um reajuste de 12,48%, como o senhor já disse, no aumento da conta dos consumidores, sendo que a inflação estimada em 2019 é de 4,06%. Então, esse aumento é muito superior à inflação. Não justifica. Segundo, como o senhor mesmo já disse, no Ceará, o primeiro aumento autorizado seria de 11,62%. E através de uma negociação, através de muita negociação, conseguiram reduzir para 8,65%. Agora, aqui no Mato Grosso do Sul, um reajuste de 12,48%. Eu queria saber o que justifica esse aumento, sendo que a Energisa, cada ano que passa, só aumenta o seu lucro. Quando o presidente da Energisa aqui esteve na audiência pública que nós promovemos, eu disse que esse é o melhor negócio que existe. Imagina só,
Só você pode distribuir a energia. Portanto, é um monopólio, você não tem opção. Ou você tem a sua energia através da Energisa, ou você não tem. Só ela detém este monopólio. Então, você não tem opção. Primeiro isso. Segundo, a Energisa, ela não é dona da energia. Ela não produz a energia. Ela apenas distribui. A distribuidora é outra. A energia pertence a outra empresa. A Energisa simplesmente compra energia e distribui até a casa de cada cidadão. Imagina o que é isso. Ela não tem o produto na prateleira. Ela apenas intermedia. Ela compra por um valor e vende por outro valor. Ela não tem despesa. É o melhor tipo de negócio que existe, além de ser um grande monopólio. É isso que vem acontecendo, é isso que a gente vem falando aqui. Agora, acima da Energisa está a ANEEL, que é a agência reguladora do setor. Ela é que pode dizer se está correto ou se não está. Ela é que pode fazer isso. No entanto, foi uma grande decepção a vinda do diretor da ANEEL aqui em Campo Grande, que diz que está tudo bem, está tudo certo, e a gente está vendo a cada dia esses números que foram aqui demonstrados, que já foram por inúmeras vezes falados, que não combina, não bate com a realidade. Na tribuna, deputado Lídio Lopes falou sobre saúde pública, depressão, automutilação e suicídio infanto-juvenil. A violência doméstica está se aumentando, o feminicídio cada dia mais se agravando e a automutilação, então, começa a pegar um cenário muito forte no país. É assustador, senhor presidente, porque de janeiro a fevereiro de 2019, 215 pessoas se suicidaram no Distrito Federal. E isso é um silêncio que vem tomando conta da sociedade, deputado Antônio Vaz, que realmente nos preocupa. E no Brasil, 20% dos jovens do Brasil já se automutilam. E a automutilação ela está entrando nos lares dos brasileiros de maneira silenciosa e muitas das vezes escondido. O que nos preocupa é que entrou no meio da sociedade, deputado Renato Câmara, uma questão de depressão. E essa depressão está levando às consequências dos problemas na saúde. A ministra Damares, ouvindo a fala dela, a preocupação, e ela também de maneira assustadora, deputado Cavalmi, é que já foi atendido pelo SUS, está sendo atendido pelo SUS, uma criança de 6 anos de idade com problemas de depressão. Então, 6 anos de idade, atendido pelo SUS. E aí, quando você vê que 20% dos nossos jovens já estão se automutilando, a preocupação começa realmente a aumentar. E, às vezes, é um problema silencioso que está entrando nos lares, aonde está sendo detectado que meninas estão se automutilando nas virilhas para que os pais, as mães não percebam. As meninas estão se mutilando por dentro da boca para que não se perceba. E cada dia mais isso está aumentando, e em Mato Grosso do Sul isso não é diferente. Então, a frente da UNALI, a frente parlamentar, fez exatamente essas discussões, mesmo porque o feminicídio tem aumentado também de maneira assustadora. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos cresceram 34% os índices de feminicídio e violência doméstica, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E aí, essa preocupação é muito grande, porque os fatores estão acontecendo de maneira abrupta. Esses dias atrás, nós estivemos acompanhando um problema do município de Costa Rica. O casal se separou, a esposa foi para a igreja com seu filho, e quando ela saiu da igreja, o ex-marido, então, a seguiu, ela saiu na moto com o filho adolescente, na garupa, e ele jogou o carro em cima dela. Ela saiu correndo,
adentrou uma pizzaria. Ele desceu do carro com uma machado e adentrou a pizzaria e tirou a vida dela machadada na frente do filho. Quando prenderam esse cidadão, e que o delegado foi questionado, ele disse: olha, eu senti que ela estava muito feliz. Nós nos separamos e ela estava muito feliz, ela estava na igreja muito feliz. Quer dizer, a que ponto que nós chegamos? A felicidade de uma pessoa extravasa a ira da outra, o ódio da outra. Então, é o problema que está cometendo hoje a nossa sociedade. E é exatamente nesses pontos que a Unali hoje se preocupa, está se mobilizando. E aí, foi levado lá um professor da Universidade Federal, e aí ele tem um levantamento muito interessante, porque ele trabalha muito com jovens e adolescentes, e aí ele colocou os índices de uma leva de 2.000 jovens, e quais são os pontos que onde eles mais se apegam para tentar disfarçar os problemas. Primeiro lugar, na música. Segundo lugar, é assustador, porque segundo lugar é o choro. É o choro. Isso que o jovem, o adolescente, ele entra para dentro do quarto, ou ele entra debaixo do chuveiro e tem o seu choro silencioso. Ou seja, as pessoas estão se reprimindo cada vez mais e vivendo os dilemas de maneira solitária. Eu me solidarizo com o pronunciamento de Vossa Excelência, até porque, deputado Lídio, Mato Grosso do Sul é um estado que tem vários referenciais positivos em muitas áreas, mas tem dois que nos entristecem, tem dois referenciais que nos preocupam, que, na verdade, um deles é essa questão da violência contra a mulher. Não é à toa que, pela primeira vez na história do nosso país, fora instalada aqui, inclusive em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira, prova inequívoca do alto índice de violência contra a mulher. Nós não podemos permitir em que a cada 2 horas uma mulher perde a vida justamente por aquele que era um pronunciamento, um juramento de amá-la e protegê-la. Um outro referencial muito triste, essa questão da violência sexual contra as nossas crianças. Mato Grosso do Sul hoje lidera o ranking nacional. E nós estamos no mês de maio, que é comemorado no Brasil inteiro, o chamado o Maio Laranja, que simboliza a luta em defesa daqueles que realmente mais precisam, que são os mais vulneráveis do ponto de vista físico e psíquico, são as nossas crianças. Tem uma lei de nossa autoria, tem uma lei de autoria do deputado Herculano, que fizemos aqui em audiência pública nessa sexta-feira, e realmente é muito triste saber que a cada 8 minutos uma criança é abusada e às vezes até mesmo estuprada. Mato Grosso do Sul é um dos maiores cenários hoje da violência sexual contra criança e adolescentes, e aí obviamente que é uma preocupação muito grande. Mas quando você vê a Polícia Civil, através do delegado-geral, criar essas salas de lilás nas unidades, obviamente que é para um atendimento humanizado, com um acompanhamento psicológico e de assistente social, para fazer um trabalho diferente, para poder realmente agregar esta mulher, esta criança, esse adolescente, de maneira que ele não sofra a segunda violência, que é exatamente ser exposto lá, quando vai exatamente levar a sua reclamação ou fazer a sua queixa. Então, parabenizo, obviamente que os 3 estão sendo instalados com parcerias com as prefeituras, com uma ajuda também nossa como parlamentar, e eu tenho certeza que o governador Reinaldo Zambujo, sensível que é a essas temáticas, irá ajudar então a implantação junto com os prefeitos para que isso chegue aos 79 municípios e a gente possa diminuir esse índice de violência no Mato Grosso do Sul. É o que mais se espera, é por isso que a gente trabalha e atua como parlamentar, legislando e exatamente tentando viabilizar o socorro para essas problemáticas. Era o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Pedro Kemp apoia as reivindicações dos servidores públicos estaduais. Participei da última reunião da Comissão de Deputados lá na Governadoria, com o secretário Riedel, o secretário Felipe da Fazenda, estava também o secretário Rachioca, estavam outros servidores do governo do Estado,
e nós tivemos lá uma exposição por parte do secretário de Fazenda da situação financeira do Estado, e depois a fala do secretário Riedel, dizendo que, em função desta situação financeira, o Estado não teria condições de oferecer nenhum índice de reajuste salarial. Nós entendemos que a discussão não pode terminar aí, não pode se encerrar com essa explicação que foi dada dos números da arrecadação. O Bueno tem razão quando ele fala que, acompanhando os números, a gente vê que a arrecadação do Estado, em janeiro, ela aumentou. Em fevereiro, ela também aumentou. Em março, ela ficou no mesmo patamar de março do ano passado. Segundo o secretário, em abril houve queda na arrecadação, certo? Então, assim, ainda a gente está no 5º mês do ano, né? Os 3 primeiros meses, eles registraram um aumento na arrecadação. Apenas um mês houve queda. Agora, é preciso também, quando a gente está vivendo uma situação de crise, que o Estado ele tenha um olhar diferenciado para as categorias. Nós temos algumas categorias de servidores públicos, né, que têm salários aviltantes, né, como os administrativos, né, que estão em greve. Aliás, quero abrir um parênteses aqui para dizer a mesma coisa que o Bueno disse. Os administrativos entraram em greve ontem e saiu uma liminar, né, ontem, rápida, né, veloz, determinando 2/3 da categoria tem que trabalhar, e se não cumprir, uma multa de R$50 mil por dia, né, para a FETEMES. Então, acho assim, é uma decisão muito rápida da Justiça, e o servidor fica assim amarrado, né? Não tem aumento, aumenta a carga horária e ainda não pode fazer greve. Então, que estado é esse que nós estamos vivendo, né? A greve é um instrumento legítimo dos trabalhadores, né, de pressão, e ninguém gosta de fazer greve, né? Os servidores sabem, eu também sou servidor do Estado, me lembro que participei de greve, sofremos retaliação. Não é fácil, quando você entra em greve, depois para sair da greve é muito difícil, né? Mas a situação, ela é extremamente grave que nós estamos vivendo. Servidores administrativos, desde o governo passado, já vêm negociando com o governo, incorporação do abono, vem solicitando uma recuperação dos salários defasados, né? E não tem resposta, né? Então, eu acredito que a nossa comissão deve continuar insistindo, né, para uma negociação em que o governo faça uma priorização. É possível discutir de forma diferenciada para algumas categorias, né, a questão do abono, né? Você tirar R$200 de quem ganha R$1.000, o salário base não é nem R$1.000, é 854, né? Então, significa tirar R$200, significa tirar 20% do salário, não é? É muito, faz diferença no orçamento de quem vive com R$1.000, com R$1.200. Então, eu queria aqui me solidarizar com a fala do Bueno, com a presença dos representantes sindicais que estão aqui, dos servidores que vieram. É importante essa manifestação de vocês, sensibiliza os deputados. Infelizmente, nós não temos o poder, né, de decidir, de fazer com que as coisas aconteçam, mas nós temos a mediação política, né, dessa casa, que nunca se furtou, inclusive, em fazer essa mediação junto ao governo do Estado. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.